Olá pessoal, tudo bem? Professor Álvaro, seu professor de ciências, e nós vamos aqui fazer a continuação do nosso assunto, tá certo? Só lembrando que no andamento do assunto eu vou fazendo um vídeo e vou explicando por partes, tudo bem? Espero que vocês já estejam lendo o material de vocês. E aí, no caso, na hora de assistir essas videoaulas, vocês vão só exatamente confrontar o que vocês estudaram, né? Aquisição de conhecimento que vocês já tiveram, para a gente poder sanar alguma dúvida aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos ver o seguinte, ó. Eu vou explicar isso aqui para vocês, que vai ser aqui o assunto de sistemas, certo? Lembra que na aula passada eu comecei a falar para vocês de mistura homogênea, que eu vou chamar de HOMO, né? Mistura homogênea, pessoal, é aquela que apresenta uma única fase, certo? Por exemplo, água e açúcar, água e álcool, tá certo? E a mistura heterogênea, que chama de mistura hétero, é aquela que apresenta pelo menos duas fases. Tranquilo? Professor, o que é fase? Fase, pessoal, é cada porção que apresenta um aspecto visual homogêneo, certo? Esse aspecto é homogêneo visual uniforme, no qual pode ser contínuo ou não. Tudo bem? Olha um exemplo aqui. Eu tenho uma mistura homogênea, falei para vocês de água e álcool. E a mistura heterogênea, que eu chamo de mistura hétero, eu posso dar um exemplo. Por exemplo, se eu falasse para vocês o granito. O granito ele tem três fases, porque ele é constituído de quartzo, feldespato e mica. Tá bom? Exemplos de mistura heterogênea, mistura hétero, sangue, mistura heterogênea, o leite, tá certo? Professor, mas o leite, sim, você observa que o leite tem aquela parte, aquelas gorduras, e dá para ver aquele aspecto visual, né? Eu não dá para me ver somente ali um único aspecto ali. Dá para me perceber que tem algo a mais ali. Água com gás também é um exemplo, tá certo? E hoje, pessoal, a gente vai passar a ver o que são esses sistemas, beleza? Pois bem, meus amigos, quando eu falo de sistema, eu posso dizer o seguinte: o que é um sistema? Pessoal, é chamado de sistema, certo? O objeto de nossa observação que eu posso dizer o seguinte: objeto de observação que, em função do seu aspecto visual ou macroscópico, tá certo? Ele vai ser classificado em sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Meus amigos, eu tenho aqui o seguinte: a gente observa que eu tenho aqui um sistema homogêneo. Eu coloquei para vocês o seguinte: apresenta aspecto contínuo, ou seja, é constituído por uma única fase. Isso aqui é um sistema homogêneo. Meus amigos, quando eu posso dizer para vocês o seguinte: esse tipo de sistema, né, ele é composto, que eu posso dizer, de maneira variável. Ele pode ser constituído por uma ou mais substâncias, certo? Por uma ou mais substâncias, professor, sim, é o que a gente vai ver nesse primeiro exemplo aqui. Se eu tenho para vocês, olha o exemplo. Esse primeiro exemplo aqui, nesse copo. Aqui, pessoal, eu tenho água pura no estado líquido. Então ela apresenta o quê? Uma única fase. Então eu posso dizer que aqui é um sistema? Sim. Que sistema é esse? É um sistema homogêneo. Por quê? Porque é formado por uma substância pura. Ok, meus amigos? Beleza? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Esse aqui, pessoal, aqui eu tenho 1 litro de água mineral. Aquela águazinha que você compra aí por aí, né? Então, pessoal, já essa água mineral, embora ela apresente também uma única fase, ela é constituída por mais de uma substância, né? Porque aí você vai ver aonde? No rótulo dessa garrafa. Então aqui é um sistema também homogêneo. Só que ele é formado por mais de uma mistura. Então isso que eu quero que vocês tenham em mente. Tranquilo, pessoal? A gente sabe que apesar do que a gente vê, né, esse aspecto visual aí, eu posso classificar ele também em sistema homogêneo, certo? E também sistema heterogêneo. Vamos pular aqui, vamos para o outro tipo aqui, ó. Agora a gente vai ver isso aqui, que é o chamado sistema heterogêneo.
Pessoal, esse sistema heterogêneo, eu coloquei para vocês aqui, ó, apresenta aspecto descontínuo, ou seja, é constituído por mais de uma fase. Certo? Então, meus amigos, esse sistema heterogêneo, esse tipo de sistema, ele também é composto de forma variável. Ele pode ser constituído por uma única substância, né, que eu posso dizer para vocês, só que essa substância é em diferentes estados físicos, ou por mais de uma substância. Professor, eu não entendi. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, meus amigos, se eu tenho aqui um copo de água, imagina um copo de água, só que esse copo de água ele tem gelo aqui, ó. Ele tem uma água com gelo. Tranquilo? Então, no sistema água e gelo, há duas fases. Correto? Então, cada uma delas, porém, apresenta na sua constituição somente água. Não é? Não é só água que tem aí? Logo, esse sistema é heterogêneo. Por quê, professor? Porque é o seguinte, o que vai mudar aí é apenas os estados físicos. Porque eu tenho um gelo aqui que é sólido e eu tenho a água que está no estado líquido. Tranquilo, pessoal? Então, aí eu posso dizer que isso é heterogêneo, que é constituído por uma substância pura, só que em diferentes estados físicos. Então, aqui é um sistema heterogêneo. Um copo com gelo. Tranquilo? Vamos dar outro exemplo. Quando eu falo para vocês, quando eu tenho uma substância aí que é formada por outra substância, mais de uma substância presente. Vamos dar um exemplo aqui. Aí eu pego um outro copo, né? E aí eu coloco água e boto óleo, né, pessoal? A gente sabe que o óleo vai ficar aqui, ó. Tranquilo, não se mistura, né? Então o sistema água e óleo também apresenta duas fases. Realmente eu estou vendo ali duas fases. Então cada uma delas é constituída por uma substância diferente, né? Estão vendo aí? Logo, esse sistema também é chamado de heterogêneo, porque é formado por uma mistura de substâncias, óleo e água. Tranquilo, pessoal? Então, meus amigos, o que eu falei para vocês aqui, né, o que eu acabei de falar para vocês em relação a isso, é que eu falei do sistema homogêneo, né? Sistema homogêneo. E aí eu tinha o seguinte, o sistema homogêneo, eu tenho uma fase, sistema homogêneo uma fase, e aí eu tinha uma substância pura, que foi o copo de água, né? E aí eu também tinha uma mistura homogênea, que é mais de um componente, que foi o caso da água mineral. E no sistema, que eu acabei de falar, o sistema heterogêneo, que eu vou chamar de sistema hétero. Nesse caso, tem uma substância pura, que é um componente com diferentes estados físicos, porque eu tenho um gelo, né? O gelo que é sólido e a água que é líquida. Mas também na outra situação eu tinha uma mistura também heterogênea, porque eu tinha mais de um componente, água e óleo. E veja como é interessante, pessoal. É só a gente pensar. O sistema homogêneo é uma fase e o sistema heterogêneo também tem mais de uma fase. Certo? Então, meus amigos, o que eu quero que vocês observem é o que você vê. Certo? Quando eu vejo a água com gelo, dá para me ver ali que eu vejo uma parte líquida e outra sólida. Então ali eu tenho um sistema heterogêneo. Quando eu observo só água pura, não, eu tenho um sistema homogêneo. Certo? Então é isso que eu quero que vocês memorizem. Pessoal, uma coisa importante que é bom que vocês se atentem, ou quem quiser anotar no caderno, pode ficar à vontade, tá bom? Uma coisa importante que eu queria falar para vocês é sobre alguns pontos, quando a gente fala disso aqui, ó. O primeiro pontinho, não dá para me escrever aqui, pessoal, porque nós não temos espaço. Eu vou colocar só um asteriscozinho, tá bom? Eu posso dizer para você o seguinte: uma substância pura, ela pode formar sistemas homogêneos ou heterogêneos, certo? E aí vai depender dos estados físicos em que ela apresenta. Tranquilo? Isso é um ponto importante. O segundo ponto importante que eu poderia ter isso em mente, quando eu falo o seguinte, se eu falasse para vocês, pessoal, misturas homogêneas, elas formam sistemas homogêneos e heterogêneas formam sistemas heterogêneos. Lógico, né, pessoal? Mistura homogênea forma um sistema homogêneo
e heterogêneo forma um sistema heterogêneo. É o segundo ponto importante. Terceiro ponto importante, quero que vocês tenham em mente. Quando eu falo para vocês, pessoal, o número de fases do sistema, certo? Nem sempre é igual ao número de componentes, que é os componentes envolvidos, tá bom? Tem gente que confunde isso aí. Ah, eu tenho 3 fases, eu vou ter 3 componentes? Não. Não é obrigado ser sempre igual, beleza? E o quarto ponto é quando eu tenho o seguinte. Se eu falo sistemas homogêneos apresentam apenas o quê? Uma fase, pessoal, certo? E sistemas heterogêneos apresentam mais de uma fase. E eu falei para vocês nas aulas passadas que fase é cada porção que apresenta um aspecto visual homogêneo, certo? Se eu vejo só um aspecto, é homogêneo. Se eu vejo mais de 2, eu tenho um heterogêneo. Beleza? Tranquilo essa parte aí, meus amigos? Meus amigos, é o seguinte, aí eu vou colocar aqui alguns exemplos relacionados a esses conceitos que foram vistos aqui. Aí, primeiramente, eu tenho aqui o ar atmosférico. O ar atmosférico. O ar atmosférico, pessoal, que é o ar atmosférico seco. Eu tenho aqui, ele é constituído de gás de nitrogênio, que dá aqui 78%, né? Eu tenho aqui o gás oxigênio, 21%, o gás argônio, 1%, e o gás carbônico, ele se aproxima de 0,03%. Neste caso aqui, eu posso dizer que o ar atmosférico seco, pessoal, ele é um sistema homogêneo, coloquei homo aqui, tá bom? Ele é monofásico, uma fase. Eu tenho aqui, e nessa mistura homogênea, ele apresenta 4 componentes. Ele é monofásico, né? Tem uma fase, mas ele apresenta 4 componentes. Quais são os 4 componentes? Está aí, falei para vocês. O nitrogênio, o gás oxigênio, o gás argônio e o gás carbônico. Beleza? Tranquilo? Como é fácil isso aqui, pessoal? Aí o outro exemplo que eu tenho, o soro caseiro. Aquele que a sua mãe, quando você está com... gente, quando é criança, né? Nossa mãe fica preocupada e sempre faz um sorozinho pra gente. Ajuda demais, tá bom, pessoal? Principalmente quando você está com um problemazinho aí de infecção intestinal, quando você acaba desidratando, a sua mãe vem e faz um soro caseiro para repor isso aí, tá bom? Caso a pessoa acaba perdendo muito líquido. Então vamos ver, vamos ao seguinte. Primeiramente, eu tenho um soro caseiro, aí eu tenho o seguinte. Veja isso aqui. Água, sal e açúcar, né? Água, sal e açúcar. Nesse caso, pessoal, eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho um sistema homogêneo, lógico, né? Coloquei água, coloquei o sal se dissolveu na água. Coloquei o açúcar se dissolveu, é monofásico, né? Você olhando aqui, você vai ver apenas uma única fase. Então aí é uma mistura homogênea, é ou não é, pessoal? Sim. Ela é monofásica, apresenta uma única fase, mas ela tem quantos componentes? 3. 3 componentes, professor, quais são? A água, o sal e o açúcar. Tranquilo? Tem um componente monofásico e tem, quer dizer, apresenta uma única fase monofásica e ela apresenta 3 componentes. Tranquilo? Aí vamos dar outro exemplo aqui do soro caseiro. É o soro que o menino diz assim, eu só quero soro caseiro se for com gelo. Aí a mãe vai lá, pois tá bom, meu filho, eu vou botar água, sal, tá certo? Eu não vou colocar açúcar para você, eu vou colocar cubos de gelo, né? Água, sal e cubos de gelo. Aí nesse caso aqui, pessoal, eu já vou ter um sistema. Que sistema é esse? É um sistema heterogêneo. Sistema heterogêneo, certo? Pessoal, isso aqui vai ser monofásico. E aí? O que é que vocês vão dizer? Isso aqui vai ser o que, pessoal? Trifásico, né? Vai ser trifásico. Por que vai ser trifásico? Porque imagina o seguinte. Se você colocar uma certa quantidade de sal, vai chegar num certo momento que esse sal ou um açúcar ele não dissolve, certo? Ele vai ficar no fundo. Coloquei com excesso, ele vai ficar no fundo do copo, esse sal e esse açúcar. Nesse caso, como era água, sal e cubos de gelo, no copo eu poderia estar observando o seguinte. No copo eu poderia estar observando
o sal no fundo, a água aqui, né? E os cubos de gelo, né? Nesse soro caseiro. Aí eu tinha o seguinte, aqui ele é trifásico, né? Ele acaba sendo trifásico, porque eu consigo ver, na verdade, essas 3 fases. Consigo ver o gelo, consigo ver o sal no fundo do copo e consigo ver a água. Então ali é uma mistura heterogênea, pessoal. Mas no caso aí, quantos componentes tem? Olha a pegadinha. Aí você diz assim, 3. 3 componentes? Não, pessoal, só tem 2 componentes. A água e o sal. Professor, mas aí os cubos de gelo? Sim, os cubos de gelo não é água. Então não é tudo água. Só que o que está mudando aí é só o estado físico, ele está no estado sólido. E a água que está no estado líquido. Mas ali é um componente só. Eu tenho só o componente, que é a água e o sal. Certo? Que acaba sendo 2 componentes. Tranquilo, meus amigos? Então isso aqui é a ideia. Beleza? Então, meus amigos, isso aqui foi exatamente essa parte de sistemas que eu passei para vocês. No livro de vocês talvez não tenha, mas vocês vão se atentando a isso. Cada parte eu vou comentando. Aí coloco um exercíciozinho para a gente ir praticando. E aí a gente vai, no desenvolvimento das aulas, a gente vai chegando na outra parte do assunto. Tudo bem, pessoal? Então, meus amigos, com essa que eu vou me despedindo de vocês aqui por hoje, tá certo? E na próxima videoaula a gente vai ver separação de misturas, que é um assunto com mais detalhes, tá bom? Um forte abraço, ótimos estudos para todos e tenha um ótimo dia para todo mundo. Valeu!